Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu trouxe uma ilustre arquiteta. Eu vou deixar para ela se apresentar. Carla, se apresenta para o pessoal. Então, sou a Carla Malavasi, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, design de interiores, light designer e cenografia. Só? Só. Isso em quantos anos de carreira? 25 anos. Nossa, tem muita história, então, para desbravar nesse episódio. Sim. Ai, magnífico. Conta para mim como que foi que você descobriu que você queria ser arquiteta, esse gatilho. Sonho de arquitetura. É? De infância. Eu acho que eu nasci com o dom, né? Porque a gente nasce com essa vontade, né? Sim. Eu fui uma criança que brincava muito de boneca, mas eu tinha aquela coisa de começar a brincar pensando no ambiente. Olha só, pra você entender. Nossa, já como tava já no teu tava organismo. no sangue, né? E aí, assim, eu transformava a escada da casa da minha mãe em a casa da minha Barbie. Então, cada degrau era um cômodo. Então, tinha a sala, tinha a cozinha, tinha o dormitório, tinha o closet da Barbie. E aí, eu montava tudo. Meu pai ficava doido, porque ele não conseguia pisar, né? Lógico, a escada, passagem. Nossa, a menina não sai dessa escada, ela faz tudo ali. Então, você estudou colégio e já foi para arquitetura. Sim, e é engraçado que assim, com 10, 12 anos, a minha professora chegou pra mim e perguntou o que eu queria ser. Aí eu falei, eu quero ser arquiteta. Que demais. E ela falou assim, mas você sabe? Eu falei assim, eu sei, eu vou fazer casas. E é engraçado, né, que a gente, criança, já pensava nisso. Eu pegava folders, sabe aqueles folders de apartamento? Sei. Eu ficava desenhando em cima. Adorava. Eu falava pro meu pai quando via assim, pega pra mim a planta. Pra começar a desenhar. Aí eu mudava tudo, eu desenhava de outras formas. Que incrível. Já começou por aí. Já estava no organismo. Então, para você foi fácil, né? Sair do colégio, já prestou para arquitetura? Não, porque não tinha essa condição financeira. Aí foi aí que caiu a realidade, né? Conta pra gente como que foi. Então, eu na verdade, comecei trabalhando muito cedo, com 13 anos, no comércio, vendedora. E aí depois, quando eu saí do colegial, eu comecei a ir atrás de curso técnico, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade. E aí fui fazer curso técnico de design de interiores, no Carlos de Campos, que é a escola que eu amo. Tá no coração, sabe? Sim. E aí fiz o curso de design de interiores. Então, assim, quando eu entrei no curso, eu já sabia que era aquilo mesmo. E foi engraçado isso, porque parece que, assim, tudo vai encaixando, sabe? Foi muito legal, adorei. Foi natural. Aí você fez o designer de interiores, começou a trabalhar na área. Aí foi bem legal, porque é o meu primeiro estágio. Eu entrei no curso e já queria trabalhar. E aí eu fui atrás, eu participei de uma feira, foi logo, eu fui atrás de uma feira, chamava All Solution. E aí, na feira tinha um catálogo com todas as empresas, né, que estavam participando. E eu peguei esse catálogo e peguei o nome de todas as empresas e comecei a mandar currículo. Boa. Só que aí, assim, não era um currículo, na verdade era uma cartinha que eu fiz, falando que eu estava fazendo curso de design de interiores e que eu queria uma oportunidade não remunerada. E foi muito legal porque, assim, muitas empresas me retornou. E aí eu comecei a trabalhar na Fórmica do Brasil, em Suzano. Então, daí já foi aí que eu comecei a não dormir. Nossa, mas peraí, conta de onde você saiu até Suzano. Eu morava na Zona Norte. Nossa. E aí eu ia pra Suzano, depois eu voltava de Suzano e ia lá pra Carlos de Campos, que fica lá no centro, lá na Luz. Então, assim, eu acordava às 4h30 pra pegar o ônibus fretado lá na Barra Funda. Chegava às 8h em Suzano, saía de Suzano às 6 da tarde e chegava lá na Luz às 7h30. Eu sempre chegava um pouquinho atrasada pra aula. Mas eu fiquei trabalhando lá, depois eu fui para outros lugares, mas foi a primeira experiência. E como foi trabalhar na Fórmica? Foi diferente, assim, porque eu conheci tudo sobre laminado melamínico, né? Sim. Então, assim, eu não tinha ideia o que era. E aí você tem é uma indústria, né?
Gigante. Foi bem legal, foi bem legal. E foi conta pra eles, o que foi é o uma laminado? experiência. O laminado melamínico, ele é feito de papel. E ele é um revestimento que reveste a madeira, né? Hoje em dia não mais madeira, na verdade é um MDF, né? E também a gente já não tem tanto laminado melamínico, né? Apesar que hoje em dia eles também trabalham com MDF, eles fazem, né? Eu acredito que sim, na época eles já estavam fazendo essa alteração, né? Mas é isso, o laminado melamínico é o que dá a cor do móvel, ou madeira, ou a cor vermelha, branca, amarela, todas aquelas cores, e na época já começou a se desenvolver até imagens, então você pode fazer o que quiser, até uma parede dessa de tijolinho, você consegue fazer a impressão, né? A impressão. E aí, você fez o designer, conta a sua história. Depois do designer, então, e aí assim, eu entrei na escola, fiz a formação, o estágio lá na Fórmica, e depois eu fui para escritório de arquitetura. E aí foi na mesma estratégia. Aí eu fui para Casa Cor. Na Casa Cor eu peguei também a revista, peguei o contato de todos os arquitetos e comecei a trabalhar, a procurar escritório de arquitetura, né? E aí eu fui chamada para trabalhar com o Vitor Penha. Muito legal. E o Vitor, eu estagiei lá com ele, né? Escritório de arquitetura de interiores. E foi muito interessante, foi muito bom o conhecimento, né, que eu tive na área. Foi o primeiro, né, conhecimento com a obra mesmo, com a criação. Foi bem legal isso. Foi muito importante. A faculdade inteira você estagiou? Na verdade, então, eu fiz o curso de design de interiores, mas eu não entrei na faculdade logo em seguida. Não, você teve um intervalo. Eu fiquei quase 5 anos trabalhando só, fiz o curso, foi 2 anos de formação. Aí eu fiquei 5 anos nesses 2 anos e mais 3 anos sem estudar. Esses 3 anos eu fiquei sem estudar porque eu achava que eu não ia conseguir entrar na faculdade por questão financeira. Porque eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu morava sozinha, pagava meu aluguel. E aí, assim, o sonho de fazer arquitetura foi ficando, foi empurrando. Eu parei de fazer estágio, porque eu já não estudava mais. Aí comecei a trabalhar de projetista. Aí comecei a fazer freelance para alguns arquitetos, que foi aí que eu consegui entrar na faculdade, porque foi bem interessante isso, essa história, assim, eu falo assim, que se não tivesse, esse foi acho que o ponto crucial ali para eu entrar na faculdade, porque se eu não tivesse tido esse empurrão aí, eu tava fazendo um trabalho para uma arquiteta, e era um retrofit do Hospital Vila Alpina. Eu fui fazer lá todo o levantamento desse retrofit, e aí eu fiquei numa sala com um engenheiro chamado Manuel Botelho. Ele tava lá, e quando terminou todo o projeto, ele pediu para eu assinar, né? Ele falou assim, assina o projeto. Eu falei, não sou eu que vou assinar. Eu falei, então quem que vai assinar? Você não é arquiteta? Eu falei, não sou arquiteta, sou projetista. E ele ficou assim, não, mas peraí, indignado. Você que fez tudo isso e você não é arquiteta? Por que você não é arquiteta? Eu falei assim, porque eu não tenho condições de entrar na faculdade, não tenho grana, meus pais não vão me ajudar, eu moro sozinha. Aí ele falou assim, não, mas você não vai ficar sem estudar por causa disso. E aí ele me deu os caminhos. Ele foi reitor de uma faculdade, ele me explicou. E aí eu entrei na faculdade com crédito estudantil, eu consegui o FIES, né? E fiz a faculdade, e depois de formada ainda continuei pagando, mas foi a melhor coisa, assim. Eu falo que ele foi o meu anjo. Demais, cara. Ele foi meu anjo. Abriu os olhos, né? Porque eu achava assim, não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí, depois que eu entrei na faculdade, porque eu entrei só com o dinheiro da matrícula. E aí ele falou assim, não, eles não podem deixar você sem estudar, porque você não tem dinheiro. E você vai atrás do crédito. E aí, fui atrás do crédito, consegui. Foi um perrengue aí, os 5 anos, mas foi um perrengue maravilhoso. Foi uma escola de vida, porque daí você aprende também financeiramente, né, dar valor. Administrar, né? Administrar as coisas. Tá, eu tô até emocionada em fazer as perguntas aqui.
E quando você acessou a faculdade, entrou com o pé direito, começou, o que mudou na tua rotina? Aí eu voltei para os estágios. Fiquei super feliz. E aí eu fui trabalhar com outro arquiteto famoso, né? Que eu considero famoso aí, que é o Carlos Rossi e o Ricardo Rossi. Lógico que é famoso. É humilde ela, né? Ele... Os maiores acessos dos eventos aí, decorados, casa-cor. Sim. Vários ambientes e lindos. E aí eu trabalhei com eles, que foi também outra escola. E depois também, eu comecei a trabalhar como projetista. Logo no finalzinho da faculdade, aí eu comecei a trabalhar como projetista. Eu fiz numa empresa de stand para feira. E aí eu fazia a criação de todos os estandes das feiras. Foi muito legal. Nossa, mas era corrido. Esse mercado, eu tenho amigos que têm um escritório que só atende esse mercado. Eles comentaram comigo, acho que semana retrasada, que não tem arquiteto para atender. É difícil, viu? Arquiteto que queira. É porque, assim, a dinâmica é muito punk. Você faz um stand por dia. A meta era essa. Então, assim, haja criatividade, porque não é um stand pequenininho. Imagina revestir aí, que é um stand de 500 metros quadrados. Então assim, você tem que, e a meta é fazer um por dia, e assim, o pensamento de fazer um stand não é só a criatividade, você tem que fazer, construir, e isso foi muito legal pra mim, porque assim, eu tenho uma imaginação que adoro isso. Aí teve um dia que eu fiz um globo terrestre flutuante, o meu chefe falou assim pra mim, mas como que isso? Como que você vai? Eu falei, não, tem jeito. E aí assim, a gente fez, ficou bom, o dono do stand adorou. Então tinha de tudo, e os stands que eu fazia era para todas as feiras, de todos os tipos. Era feira de cosmético, feira de alimentação, feira de erótica, olha, tudo quanto é tipo. E eu ia na montagem, era muito legal, e a montagem é de madrugada, é de um dia para o outro, é muito correria. Você imagina que é uma semana, você monta e depois uma semana já tem outra feira. Então é uma dinâmica assim... Rápida, sabe? É rápida. Tem muita cenografia, né? Foi aí que você fez o curso de cenografia? Não. E pior que não. A cenografia foi depois, assim, já tava formada. Eu adoro estudar, sempre procurar evoluir, né, e conhecer. E aí, assim, eu tenho esse sonho guardado na gaveta ali, que é fazer palco para espetáculo, teatro, essa coisa assim, eu acho que fantástico. Também é uma estrutura viva, né? Sim. Desmonta e monta. Também. E, assim, eu adoro, assim, acho que a gente acaba aguçando esse olhar. Eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma novela, uma série, eu olho pro ambiente. A cenografia. É impressionante que, assim, eu tenho esse negócio. Aí eu falo assim, às vezes eu vou comentar, eu falo assim, você viu aquele banheiro? Ai, você viu aquela... Aí a pessoa fala assim, mas você tá assistindo a série vendo o banheiro? Sim, o banheiro. Me conta, na verdade eu vou contar. Eu assisti a Familiadas no Teatro Renault. A cenografia eu achei incrível, porque a lua era uma lua cheia que eu fiquei encantada com aquele. Eu falei, gente, como que a pessoa teve aquela criatividade? Como que aquela lua subiu daquele tamanho? Eu fiquei assim, ó. Eu não sei se na faculdade você teve alguma matéria assim de teatro. Cheguei a fazer um módulo, mas não foi pela faculdade, não. Foi porque eu sou curiosa. Eu tive uma matéria, não lembro direito, e aí era para fazer um teatro e tinha esse negócio. E aí, assim, eu não sei de onde surgiu essa minha ideia, que hoje existe um palco giratório. Sim. E não existia na época, tá? Eu apresentei isso pro professor, falei, um palco giratório, você vai girar assim. Ele falou assim, de onde você tirou essa ideia? Aí eu falei assim, não sei. Gente, então, assim, são coisas assim criatividade nessa cabeça, mulher, que maravilha! O meu logo eu fiz na faculdade. O meu logo é uma cadeira chess do Le Corbusier, o M. Uhum. E aí foi ali que eu falei Malavase. Eu falei assim, e vai ser Malavase. O meu escritório um dia vai ser Malavase Arquitetura. Caraca, me fala, você trabalhou com vários profissionais renomados aí.
Como foi passar desculpa, como foi passar pelos escritórios, as experiências assim que você mais absorveu de aprendizado? Puxa, tanta coisa. Porque, assim, é tanta vivência que você tem e você nem imagina. E também o legal disso tudo é porque, assim, isso você leva depois para você no seu escritório, né? Claro. E você tem hoje o olhar. Hoje em dia, eu vejo assim, né? Quando eu comecei, você não tem nem ideia do quanto tudo é tão grande, né? E a responsabilidade, né? Que você acaba adquirindo, né? Então, assim, a primeira vez que eu entrei numa obra, eu olhava assim, não entendia nada, né? E hoje em dia, eu falo assim, eu tenho o olhar dos meus chefes, é tão bom, tão gratificante isso, porque eu falo assim, poxa, eles me ajudaram muito a ser quem eu sou. Tudo vem deles. Mas é um bom estágio, faz o profissional, né? Sim, com É certeza. fundamental. Sim. E logo você se identificou com interiores, trabalhando com esses grandes nomes? Sim, sim. Sempre fui para esse lado do interior. Eu trabalhei com construtora também, mas sempre foi para a parte do interiores. Eu sempre fui contratada para a parte do interiores. Quando eu trabalhei eu fiz condomínios de alto padrão. E aí a parte que eu ficava era de personalizar a casa ou o apartamento. Então tinha essa parte de personalizar, né? E aí era você essa sempre parte. teve facilidade? Muita facilidade com Cara, isso. tô embasbacada. Existe essa palavra? Acabei de criar? Não sei. Acho que existe, né? Acho que sim. Cara, que legal. Sempre foi para esse lado. Não, então assim, você tem 25 anos de carreira e quantos anos de escritório? 10. 10 anos de escritório. 10 anos. Não somando, tá? Esses 25 anos está os 10 lá dentro. São 15 anos que eu trabalhei antes da Malavase. A Malavase eu tenho há 10 anos. E me fala, que antes, tá, gente? A gente escreve, eu recebo a história de carreira profissional da Carla, tá? Eu administro aqui um roteiro. Eu quero saber como que foi ser professora. Conta isso pra gente. Eu lecionei no Senac. Foi um convite da minha professora de design de interiores, né, do Kaká. E aí eu fui pro Senac dar aula lá de design de interiores. Ai, foi maravilhoso. O primeiro dia, assim, quase morri, né? Porque você não imagina como que vai ser, né? Então, assim, eu cheguei mais cedo, 1 hora antes. E eu com esse meu tamanho todo. Cheguei na secretaria, né, pra pegar a chave da sala. Falei, me dá a chave da sala, tal. O cara olhou pra minha cara e falou assim, quem é a sua professora? Aí eu dei risada e falei assim, não, eu sou a professora. Ele, você, desculpa, professora. Aí eu falei assim, gente, já comecei por aí. Acho que o aluno vai entrar e vai falar, cadê a professora? Não vai nem enxergar, né? E aí foi isso, assim, comecei e o gostoso que você incentivar os alunos. Eu tenho aluna que hoje é arquiteta e foi incentivo. Ela é maravilhosa. Depois você vai entrevistar ela, tá? Fechou, você me passa o contato. Ela é maravilhosa. E esses dias eu encontrei com a mãe dela dentro do ônibus, voltando da casa da minha mãe. E aí, a mãe dela também. Eu dei aula para ela e para a mãe dela. E aí, eu falei, olha, que orgulho, a menina é arquiteta. Então, assim, foi muito legal. E o legal que eu tive toda essa vivência nos escritórios, então eu pude passar para os meus alunos também a minha vivência. Entendeu? Qual matéria que você lecionou? Eu dava aula de desenho de perspectiva à mão livre. Dava aula de perspectiva à mão livre. Cara, não é qualquer um não, tá? Eu desenhava muito bem a perspectiva à mão livre. Mas hoje em dia, né? A gente não tem nem tempo, né? Mas é igual bicicleta, eu tenho certeza. Sim, com certeza. Não, eu às vezes dou umas rabiscadas, mas tem horas que eu olho assim e falo assim, gente, meu traço... Não... Porque você acaba fazendo tudo ali no AutoCAD, no SketchUp, nesses softwares aí. Me conta uma coisa, eu às vezes estou com um cliente, o cliente vai falando o que ele quer e eu vou fazendo a perspectiva. Eu tenho certeza que você faz isso. Faço.
Faço muito na obra também pros meninos, né, que trabalham comigo, pros meus prestadores, a gente senta e vou lá, faço croquis, às vezes na parede, né? A gente tem essa mania de fazer na parede. Tem que ter, né? Não tem Eu jeito. vejo que alguns profissionais não desenham à mão, eu não sei como as matérias hoje nas faculdades hoje em dia. Eu falo isso, que o meu curso técnico foi todo à mão. Eu tinha prancheta, a minha prancheta eu me desprendi dela faz 2 anos. Não queria jogar ela fora, não queria... Tava na recepção do meu escritório. Eu só me desfiz dela porque eu saí do escritório. Hoje eu não tenho mais escritório físico, né? Eu trabalho home office, porque depois da pandemia mudou tudo, né? Sim. Então, voltei pra casa. E aí eu não tinha onde colocar a prancheta. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que doar minha prancheta. Mas você doou para um novo estudante, né? Sim, Fez bem. Eu doei para uma instituição que faz a doação, né? Que utiliza para algum bem, né? Cara, mas que legal. E me conta, esse feeling para falar, eu vou abrir meu escritório, como foi? Foi coisa de Deus. Foi coisa de Deus, porque eu tinha saído de uma construtora, comecei a trabalhar fazendo obra em shopping, né? Eu também já fiz lojas. E aí começou a cair muito a construção civil em 2014. Teve uma crise brava nessa época. Eu não estava conseguindo arrumar emprego, porque eu não imaginava, assim, abrir o escritório agora. Não era, para mim, não era o momento ainda, né? Mas o momento não é nosso, né? É de Deus. Com certeza. E aí assim, eu comecei a ficar desesperada porque eu não tinha trabalho. E eu tinha um amigo que trabalhava de corretor. E aí ele falou, vem trabalhar comigo. Eu falei assim, mas vou trabalhar do quê? De corretora? Ele falou, Nossa, eu falei, não admitia em trabalhar de corretora. Só que eu precisava porque eu precisava pagar a conta. E aí eu fui. Menina, os primeiros dias eu chorava todos os dias antes de entrar para trabalhar. Eu chorava porque eu falava assim, eu estudei minha vida toda para ser arquiteta e eu voltei a ser vendedora. Porque eu trabalhei no comércio, né? Sim. E aí eu não acreditava como que eu poderia estar ali. E aí, eu comecei a ajudar os corretores. Eu apresentava para os meus clientes, mas eu não acreditava que eu ia ser corretora, que eu ia vender. Mas eu comecei a ajudar. Eu falava assim, olha, quando você tiver um cliente, você deixa eu apresentar junto com você e eu falo que eu sou arquiteta? Tá bom. Aí eu falava assim, e se eu arrumar cliente, eu te dou uma comissão? Tá ótimo. Menina, em 2 meses, eu vendi um apartamento e fechei, acho que foram 5 apartamentos e não tava dando conta. E aí, eu comecei a trabalhar em casa, fazendo os projetos. Um dia eu tô com um cliente numa loja de revestimento de um amigo meu, lá vendendo, lá comprando material. E aí ele foi embora, o cliente, e eu fiquei conversando com esse meu amigo. Eu tinha acabado de abrir aquela loja na Oscar Freire. Aí eu falei assim, eu tô desesperada, porque eu não sei o que fazer. Eu tô com um monte de cliente e eu preciso de um estagiário. E eu não sei como colocar um estagiário dentro de casa. Ele falou, Cá, vem trabalhar aqui comigo. Tem uma sala aqui em cima. Eu falei, uma sala? Ele falou, vem aqui. Meu, vai. Eu falei, sério? Ele falou, sério, vai. Eu montei meu escritório em cima da sala dele, da loja dele. Não. Fiquei lá na Oscar Freire por 5 anos. E assim, todo mundo falava assim, nossa, você começou a abrir o escritório na Oscar Freire. Eu falei, mas a Oscar Freire é demais. Falei assim, foi Deus. É Deus. Foi Deus. Foi total. E eu até me emociono, porque foi assim, maravilhoso. Aí você pegou a estagiária, montou sua estrutura. E assim, eu entrei na sala, era uma salinha assim, que o piso tinha um dedo assim de espessura, era assoalho de madeira. Mas assim, eu decorei aquela salinha, ficou a coisa mais linda. Aí depois de 5 anos eu já não dava mais, eu precisava de mais estagiários. Aí eu fui pra Purpurina, ali na Vila Madalena, fiquei mais 5 anos lá. Eu saí de lá em 2023, foi ano passado que ano retrasado, né, que é ano passado, 2024. 2023, meio do ano, eu saí de lá e voltei pra casa. Mas tá super bem, assim, porque hoje em dia a gente não vai mais, né, a gente não recebe mais o cliente, né.
Eu fiquei, depois da pandemia, o cliente não queria mais ir para o escritório. E aí, para mim, foi essa coisa de não ter mais o escritório, porque os estagiários também podem ser em casa. Mas você não sente falta de ter uma área para pôr as amostras? Tenho em casa, fiz tudo isso. Você fez? Fiz. E reunião, você faz tudo online? Tudo online. Tudo online e vou nas obras. E aí, combino com os clientes também de ir nas lojas para ver as coisas. Então, assim, eu não vejo essa necessidade de fazer as reuniões. Eu adorava, porque assim, eu tinha uma sala de reunião que eu fazia uma mesa de café para o cliente, adorava receber. Eles entravam, ficavam impressionados de ver o meu escritório, que era muito bonito. Ali na Vila Madalena, ficou lindo o escritório. Foi... Pra mim, quando eu fechei, nossa, foi terrível. Imagino, mas foi pós-pandemia, 2023? Não, foi em 2023 mesmo, pós-pandemia. Que aí você falou, não, peraí, não tem necessidade de ter essa estrutura? Foi. Porque assim, eu via que era um valor muito alto pra não ir. O cliente falava assim, não, pode fazer online. Putz. Entendeu? Aí eu falava assim, pô, uma estrutura aqui, fazer online. Aí eu falei, tá bom. E era tão difícil pra mim aceitar fazer online. Hoje em dia, não. Acabei de ter uma reunião. Antes de chegar aqui, eu tive uma reunião online. Então, assim, é fácil pra mim, tranquilo. Muito mais fácil. Mas, assim, o difícil foi admitir. Mas e você tem tua turma? Você tem tua equipe? Tem. Aí trabalha todo mundo online, assim, de projetista, né? Mas é tudo freelance também, tá? Não tem mais hoje funcionário fixo. Às vezes sinto falta. Até eu acho que talvez logo eu vou precisar de um estagiário. Um estagiário, mas vai ser uma assessora, alguma coisa assim. Sim, porque é muita coisa, né? Muita coisa. A galera vê nosso sorriso numa foto, a gente nas festinhas dos eventos, mas não sabe a quantidade de Não, é que não coisa. Vê a gente assim, a gente linda, que linda e loira, mas depois prende o cabelo. É isso aí. Não, tem dia que os cílios ficam até branco, né? Verdade, o gesso, o cabelo fica duro. Olha assim, gente, meu cílios tá todo branco, nariz branco. E conta pra mim, qual que é o público que você atende de cliente? Então, é muito mais assim, apartamento em reforma, assim, de novos ou usados, né? É mais apartamento. Esse é o nicho, o maior nicho no escritório hoje. Mas faço de tudo, viu? Eu já fiz de tudo, assim, salão de cabeleireiro. Fiz uma academia o ano passado, agora no começo do ano, no final do ano passado, uma academia de hot yoga, 700 metros. Tá inaugurando, se eu não me engano, foi ontem que inaugurou. Não, vai ser sexta-feira na Pamplona. Hot yoga São Paulo. E eu faço, tá? 8 anos que eu faço hot yoga. E aí foi um sonho também fazer o hot yoga. Muito legal. Então é bem diversificado. Bem diversificado, tudo. Já fiz até food truck de espaço, de um food truck pra pet. Você já viu isso? Já. Que você põe a banheira, põe o tosa, tudo. Um food truck. Eu vi um trailer. Um trailer com... esse é um food truck mesmo. E aí, assim, a gente tira tudo que é dentro do food truck, põe lá uma banheira, água, captação de água. Toda a estrutura. Toda a estrutura. E olha, foi muito legal. Foi um dos projetos mais diferentes que eu já fiz hoje, assim, até hoje. Foi esse food truck pra pet. E me conta, assim, nessa trajetória tão linda que você está contando pra gente, qual foi o maior desafio que você enfrentou num projeto, numa obra? Então, eu acho que assim, o desafio são essas criatividades aí que a gente, né, tem que ter sempre, a todo momento, e é superar as expectativas. Eu acho que acima de tudo é superar as expectativas do cliente, né? Eu sou uma pessoa que eu não me contento se o cliente falar assim, tá bom. Não, tem que falar, tá maravilhoso. Sou leonina. Não tem como. Leonina gosta de elogio. E aí, assim, se não falar que tá maravilhoso... Você não se contenta? Não. Então tô curiosa agora. Quantos estudos de layout você faz para aprovação? Eu sempre apresento 3. De início. Eu não entrego um layout para o cliente, tem que ser 3.
Eu entrego 3 e desses 3 a gente vai trabalhando. Desbravar o Vai restante. desbravar. Mas eu já cheguei a fazer, sabe quantos layouts para um único cliente? 25. Ah, eu acredito. Foi um apartamento de 570 metros. Foi o meu primeiro projeto. Gente, 560 metros apartamento. 570 metros. Desculpa. Triplex. Imagina o desafio de quebrar a cabeça. Foram 25 revisões de layout. Eu achava que eu não ia terminar nunca. Foi 3 anos de projetos. 3 anos? Nossa, ainda bem que eu tô sentada. Assim, olha, eu vou te falar. Esse projeto me deu uma vivência tão grande. Foi o meu primeiro projeto particular, assim, pra... E foi engraçado que esse projeto eu nem lembrei, assim, de falar isso pra você, mas agora eu tô pensando aqui. Sim. E o cliente me procurou, eu trabalhava numa loja, e eu tava no 3º ano de faculdade, e aí ele pegou e falou assim pra mim, eu preciso de uma arquiteta. Eu falei, eu sou arquiteta. Arrasou, arrasou. Ele falou assim, eu preciso de uma arquiteta. Eu falei assim, eu sou arquiteta. Você faz vaso? Menina, eu falei assim, gente, meu Deus, me perdoa, mas eu tô mentindo. E depois eu contei pra ele. Falei assim, depois que eu terminei o projeto, eu contei pra ele. Ele falou assim, eu já sabia, Carla. Tava na sua cara, você não consegue mentir. E ele virou meu amigo. Ele é meu amigo. E ele me indica pra um monte de lugar. Ele assim, virou um amigão. Cara, mas 3 anos e eu vou te contar, de projeto. E assim, esse meu cliente... Ele ficou tão apaixonado por essa coisa da construção que hoje ele virou construtor. Nossa. Ele virou construtor e ele faz prédio. E você faz os layouts pra ele? Não, a gente chegou até tentar fazer uma parceria, mas, eu tô, assim, numa fase que eu não consegui ainda conciliar isso com ele. Mas, assim, ele não trabalhava com isso, ele trabalhava com softwares pra indústria têxtil, vendeu a empresa e abriu uma construtora. Hoje ele é construtor. Aí ele falou assim, olha, foi você que me incentivou. E o apartamento dele, quando ele comprou, ele falou assim, eu preciso quebrar uma laje. Eu falava assim, Jesus, vamos fazer. Mas assim, eu falava assim, eu não sei... Eu só cheguei pra ele e falei assim, quando ele falou que ia quebrar a laje, eu falei assim, olha, só que eu não vou assinar. Você vai ter que contratar um engenheiro pra isso, porque essa responsabilidade eu não vou ter. Mas não foi porque eu não ia assumir, é porque eu era estudante, né? Mas você teve cara de pau, cara, que legal. Eu falei assim, como que... Eu falei assim, eu não posso assinar, porque eu não sou... Eu sou arquiteta, eu não sou engenheira. Mas estrutura é fundamental. Sim, chamar. Mas olha só a jogada, né? Com certeza. E aí, tirou a laje no final? A gente cortou pra fazer uma escada. Pra poder acessar pro terceiro andar. Aí vem um profissional, calculou o peso, sim, o risco, mas toda a isso. parte de layout, toda a parte de como ia ficar, foi toda a minha criatividade, né? Sim. Nossa, mas 3 anos de estudo... 3 anos. 3 anos para fazer esse apartamento de 570 metros. Deve ser um projeto lindo. Acho que foi a maior vivência que eu tive de todos, assim. E obra, como que foi? Então, começou nesse, né? Porque daí eu acompanhei essa parte com ele. Então, ali já foi o primeiro ali. Eu tirava foto quebrando algumas paredes, achava o máximo. Ele falava assim, eu vou quebrar mais uma parede. Vamos. Tirava, e nessa época eu não tinha nem Instagram, né? Já tava ali, tirando foto. E me conta, daí só pra frente, né? Só pra frente. Só obrona, só projetão. Só projetão. E como que você consolida e fazer toda a parte de criatividade, projeto e gerenciamento dessas obras gigantes? Olha, eu acho que eu fui abençoada também em colocar profissionais bons que me ajudam. Que eu tenho um que ele é o meu faz tudo. Então, assim, eu falo pra ele assim, olha, eu me divorciei, mas eu falo assim, pra você, a gente não vai ter divórcio. Não vai ter divórcio. E aí ele fala, baixinha, não, a gente não vai se divorciar, não. Mas a gente briga, mas no fim, eu falo assim, mas a gente tem que brigar, porque senão não dá certo esse negócio. Mas o que ele é, um empreiteiro? Ele é um pedreiro, e ele faz tudo. Eu falo pra ele assim, não, você vai fazer. E ele faz. Ele faz, às vezes até elétrica. Eu fiz a casa da minha mãe, o eletricista deixou umas coisas lá e eu falei assim, Edmilson, vai ter que ser você.
Vai ter que ser você. Aí foi o baixinho, você também me inventa, né? Hidráulica, elétrica, gesso, tudo. Assim, ele é ótimo pra fazer instalação de piso. Um tapete. Tapete. Já quero contato. já divide. Vai. Eu sou ciumenta. Mas é bom, trabalho pra ele. Esses dias a Carol falou pra mim, Carol. Sim, é outra arquiteta, pessoal, amiga nossa. Me dá o contato. Eu falei assim, não. Falei, tá cheio de obra. Rapaz, sério? Ele falou assim, baixinha, não fica me passando muito serviço, hein? Eu falei assim, não, é só eu. Leonina total. Eu compartilho, faço lista dos fornecedores. É que o Edmilson é coração ali. É o único. Os outros eu não ligo, mas ele... Não, mas eu quero esse contato. Vai rolar? Vamos ver. Mas vou voltar a uma pergunta que eu acho que você já respondeu. Qual a obra que mais te marcou? Eu acho que foi essa de a 500... pequenininha, né? A pequenininha de 570 metros. Gente, mas a primeira já pega um desafio desse assim, grande, eu falo, né? é que Deus já fala assim, minha filha, você não pediu, então toma. É bem isso, assim, né, cara? E aí as coisas acontecem assim, nossa, mas... Sabe? Igual a história do escritório, aconteceu... Naturalmente. E eu postava, né? Ah, tô aqui no escritório, na Oscar Freire, os meus amigos da faculdade falavam assim, mas você é metida, né? Já tá na Oscar Freire. Muito, sim, gente, mas não foi porque eu escolhi, não. Não foi uma escolha. Foi um presente. E me fala, me descreve o estilo que você assina na arquitetura. Eu não tenho, assim, falar que eu tenho um estilo. Eu acho que o estilo é o cliente, sabe? Eu gosto de estudar o cliente. Porque sabe aquela coisa assim, que você gosta? É claro que, né, tem umas coisas que o cliente me pede que eu falo, olha, isso não vai ficar tão bom, mas vamos estudar. E eu sou uma pessoa que, assim, eu adoro ser desafiada. Adoro. Então, assim, o cliente falar pra mim... você não vai conseguir fazer. Não me desafia. Gente, tem um par. Não falo a mesma coisa. Não me desafia e eu quero surpreender. E uma coisa que eu falo que a minha assinatura é a iluminação, porque eu fiz o curso de Light Designer. Então, assim, a luz é a maquiagem da casa. Sim. A luz é a maquiagem da casa. E se não tiver uma boa iluminação, não funciona, né? Vamos lá, né? Você faz tudo lindo, maravilhoso, daí você vai acender aquela luz branca, não foca em nada. Quando o cliente fala pra mim, eu quero luz branca porque eu quero aqui iluminar tudo. Eu falo, não, calma. Mas sabe o que eu quero, assim? Tipo, às vezes eu quero... não sei nem como me expressar. Quando o cliente vai direto na loja de marcenaria, aí faz o projeto de marcenaria. Não, loja de planejado, né? Isso aí. Que eu não fui nem marcenaria. Eu fui fofa. E aí o planejado já coloca uma iluminação única, não centraliza, não estuda os lumens, não estudam nada. O conforto. E é aquela coisa assim... Posso falar? Chupi! Não, é aquela coisa, né? Ele pega eu trabalhei em lojas de planejado. Ele pega lá a planta tipo do empreendimento, ele faz uma e apresenta para todo mundo. Ele chama lá e fala que fez um projeto especialmente para você. Sim, esse especialmente para você é para todos. E aí eu olhava assim e falava... Então assim, não. É dolorido. Eu assim, eu quero saber... a vivência, eu quero saber o que o cliente faz. Tem cliente que fica até meio assim comigo, porque eu falo assim, não, mas como que é a sua rotina? Como que é? Eu quero saber tudo. Você tem um bom briefing. Eu tiro. Tem cliente que não quer falar, que não quer explicar. Eu falo assim, não, mas que hora você vai dormir? Que hora você acorda? Como que é isso? Você tem filho? Você recebe? Eu quero saber. Porque aquela coisa, o projeto do cliente não é uma casa-cor. Eu falo isso, eu falo assim, mas eu quero aquele tampo maravilhoso, estrelado, cheio de brilho, não sei o que. Gente, daqui a um ano, você não vai querer esse tampo vermelho cheio de brilho. Não faça isso. Então, assim, eu gosto muito de falar isso pro cliente, porque ele vai numa casa cor. Eu teve uma vez um cliente que ele chegou assim com um papel e falou assim, olha, eu sei que o conceito lá da casa cor é amarelo, verde e vermelho. Eu vou querer fazer a cozinha amarela,
o meu quarto, como que é? O meu quarto azul, petróleo, e minha sala vermelha. Eu falei, Jesus amado. Aí eu falei, tá bom. É isso mesmo que você quer? Sim, vamos na loja de tinta. Ele falou, por quê? Eu falei, não, vamos começar pela tinta. A gente vai pintar um ambiente, cada ambiente por essa cor. Aí você vai ver. Aí fiz uma amostra. Até que eu fiz grande, assim, sabe? Eu não fiz aquelas pequenininhas que a gente faz, eu fiz bem grande, assim. E aí eu pintei e falei assim pra ele, imagina a sua sala assim. Ele olhou o vermelho lá e falou assim, gente do céu, não, pelo amor de Deus, Carla. Não, faz o que você quiser. Te deu autonomia. Não, faz o que você quiser. Eu confio. Falei, tá vendo? Porque aquela coisa, a tendência não é, sabe? É igual a moda. Você vai ver lá a Fashion Week, tem aquelas coisas lindas e maravilhosas que fica linda na modelo, mas não fica bom em você. Mas é conceitual, né? Sim, mas assim, é muita coisa eu acho que você tem que expor, mostrar pro cliente. Tem tendência, mas vai ficar na sua casa 10, 20 anos. A tinta ainda dá pra mudar de cor, sim, né? Mas cores fortes. Mas, por exemplo, tinha uma época que repetidos. tinha aquele. Como que é? Aquele tampo que era vermelho com aquelas pintinhas. Pintinhas brilhantes, que tinha o preto estelar, azul estelar, vermelho estelar. Aí a pessoa fala, eu quero uma bancada vermelha estelar. Pelo amor de Deus. Eu pego algumas obras que eu chego com esse tampo pra quebrar, eu acho lindo pra quebrar. E qual que você utiliza? Não, eu acho que é a coisa mais neutra, né? Não, mas assim, hoje em dia, olha, igual eu fui na feira de mármore, nossa, tem muita coisa bonita. Nossa, eu não fui, eu fiquei eu acompanhei menina. os stories do pessoal que foi. Tem Nossa, cada coisa linda até hoje na em dia. Revestir, né? Também, a Revestir tá com muita coisa. Eu fiquei deslumbrada com aquele maravilhosa. stand de mármore. Granito, umas coisas bonitas. Agora o quartzito, tem cada um mais lindo que o outro. É. Eu gosto muito também do quartzo. Quartzo branco, cinza. Eu gosto de uma coisa mais neutra, sabe? Eu falo pro cliente assim, quando ele começa, eu quero cor. Eu falo assim, vamos abusar da decoração. Uma roupa de cama, uma cortina, uma almofada. Vamos deixar as coisas mais neutras e abusar da cor. Porque daí você troca, né? E tá sempre renovando o tapete, né? E como você lida quando o cliente vem com os fornecedores dele? Olha, então, eu sou bem assim. Hoje em dia, com a experiência, né, que a gente vai criando, né? Se é mão de obra civil, eu não aceito. Não? Não. Você não faz administração? Não. Eu já fiz, me dei muito mal. Porque aquela coisa, o pedreiro é seu amigo, não meu. E se ele não for da minha equipe, ele não vai ter nem, não é responsabilidade, ele não vai ter, me fugiu ele não vai ter aquele respeito, ele não vai ter respeito por você, ele vai ter respeito pelo dono da casa, o dono da obra. E quem vai pagar pra ele? Vai ser o dono da obra, não vai ser você. Então, a arquiteta mandou fazer isso, mas eu vou fazer o que o senhor tá me mandando. Não é? Com certeza. Não dá certo, não. Com certeza. O cronograma não sai certo. Eu tenho obras que eu faço em um mês. Em um mês. Eu fiz um apartamento o ano passado, de 80 metros quadrados, só a parte do living. O cliente falou assim, olha, eu quero quebrar tudo aqui. Era a cozinha, a cozinha era fechada e o terraço também era fechado. E eu integrei tudo. Eu entrei, em um mês eu fiz toda a parte civil. Ela foi viajar, quando ela voltou tava tudo redondinho. E aí depois só ficou a parte da marcenaria, que foi mais um mês. Mas assim, pra você ter uma ideia, a bancada dela tinha 3 metros, fiz içamento. Içamento de todos os móveis, porque a gente comprou tudo pra uma área toda aberta. Então foi tudo içado. E em um mês a parte civil ficou todinha pronta. Você sabe que a maioria dos profissionais que eu entrevisto aqui no podcast tem a mesma opinião que você. Eles preferem trabalhar com indicação própria do que passar... Porque a gente já sabe o padrão, a gente já conhece, a gente sabe dar um cronograma que vai atender.
Entendeu? Então, é complicado você não ter o seu profissional para fazer. A marcenaria também eu gosto de trabalhar com a minha, mas quando o cliente quer, eu falo, tá bom. Só que o cronograma é outro. E aí eu falo assim, ó, eu vou fazer a civil e aí você se vira com o marceneiro, porque eu sei que ele não vai atender junto comigo. O meu marceneiro, ele trabalha junto comigo na obra. E eu tô montando ali essa semana, eu tava fazendo a bancada da cozinha já, colocando toda a parte de marmoraria e bancadas. Sim. Ele já tava montando os móveis. 2 semanas faz que eu comecei a obra. Ah, isso é uma exceção? Entendeu? Porque daí assim, eu terminei de fazer o projeto, eu já entrego pra ele e já vou correndo atrás. Porque normalmente as empresas, elas solicitam pós-obra civil, entrar, fazer medição, mais de 45 a 60 dias úteis, né? Sim. Às vezes dá uns 90 dias para poder entregar. Entendeu? Demanda então, assim, tempo. E a minha marcenaria não, a gente vai trabalhando tudo junto ali. Entendeu? Eu não tenho essa, não tem tempo ruim, não. Ele falou, olha, eu vou levar tal coisa. Pode. E a minha equipe, um respeita o outro. Porque tá todo mundo trabalhando ali junto. Há 10 anos. A gente trabalha todo mundo junto. 10 anos. Você não faz nem mais concorrência, né? Você tem uma equipe só, você orça com essa equipe. Sim. Que eu já quero contar. E me fala uma coisa em relação à sua estratégia, que você oferece serviços personalizados, né? Como que você trata cada cliente? Conta pra mim, assim, esse processo. Então, é aquilo que eu falei, a vivência do cliente que eu preciso saber, né, muito bem. Gosto muito que ele mande referências, porque nas referências, aquela coisa, né, hoje em dia tem o Pinterest, né? Sim. E também em todos os lugares você acaba vendo, né? Então eu falo, fotos, me dê imagens. Me dê imagens do que gosta, né? E aí isso vai ajudando muito, isso faz com que eu conheça mais do gosto do cliente. Você vai se aprofundando na essência. Isso. Para transportar isso pro projeto. Legal. E o mais gostoso que é aquilo. Às vezes ele fala tudo o que ele quer, mas na hora que eu vou entregar o 3D, ele não imagina que ia ficar daquele jeito. E fala assim, nossa, ficou exatamente o que eu queria, mas eu nunca pensei que ia ficar assim. Ah, é? Você entrega o 3D no final ou no começo? Então, eu entregava na segunda etapa. Deixa eu só... Tomar uma aguinha, né, gente? Que é bom. Eu entregava depois do layout. Só que tem cliente que daí eu gosto de montar junto. Cada ambiente. Então, eu vou fazendo executivo junto com o cliente. Vou montando ali toda a parte executiva. E tem cliente que hoje em dia entende muito bem, né? Sim. E aí, eu vou montando cada ambiente. E depois é só o 3D. E aí, ele fala assim, nossa, mesmo... acaba surpreendendo, mesmo com aquele projeto técnico que você está montando com ele, quando ele vê o 3D, é outra coisa. Tem cliente que já não, que eu consigo... Tem cliente, assim, que ele mostra o que ele quer mesmo, então é fácil de você já surpreender logo na segunda fase, né? Que você acaba aprendendo. Eu vim de uma escola que o 3D é apresentado no final. No final? Sim. Não, eu tenho essa coisa de layout 3D. Era assim, sempre era layout 3D. Agora que eu tô montando esse negócio de fazer o executivo depois do layout. Porque você vai trabalhando junto com o cliente, vai indo nas lojas e vai montando. Mas eu gosto de surpreender, que é o layout, depois eu já logo 3D. Aí depois você faz Aí depois eu faço o executivo, porque já aquele layout ali, já sei, aquele 3D ali, eu já sei que ele vai ser. O ano passado, essa cliente do apartamento de 2 meses, Leonina, né? E ela é um amor de pessoa. E aí ela falou assim, ela começou a falar... E ela é super transparente. Então, quando a pessoa é transparente, você aprende, você já sabe lidar com aquela vivência dela, então você sabe como agradar. Sim. Então, eu falei assim, eu vou surpreender. Quando eu mandei o projeto pra ela mandou um áudio assim,
Carla, meu Deus do céu, vai ficar desse jeito? Sério que você vai me deixar a minha casa assim? Eu falei, vou. Aí eu falei assim, menina, não quero mais nem saber, é isso. Sabe assim, surpreendeu, assim, adoro. Gente, olha que interessante. Cada profissional tem uma forma de abordagem, um carinho para lidar com o cliente. E o processo de captação dessa essência eu acho muito bonito. E assim, é aquilo que eu falei, você tem que desbravar aí o cliente, né? Porque tem cliente que não gosta de falar. Tem. Principalmente homens. Sabe que comigo sim. Nossa. Normalmente as esposas não falam, os homens não, falam. Mas assim, quando mora sozinho. Putz. Ele falou assim, eu não sei o que eu gosto. Faz o que você quiser. Sim, já passei por isso. Mas você, não, mas peraí, vamos lá. Muitos. No começo eu falava, gente, peraí, vou ter que dar um jeito de aprender. E me conta, como você se atualiza, assim, nas tendências? Feiras, inovar? Eventos. A gente fala assim que a nossa vida é um evento, né? Ser arquiteto é um evento, né, cara? Porque assim, todo dia tem festa, todo dia tem evento. E aí a pessoa fala assim, mas vocês vivem no evento, né? Mas não é, gente, a gente tem que conhecer, né? Sim. É igual, não tem como você não ir pra Casa Cor, revestir. Esses eventos aí é o que a gente, né? Milão. Né? Esse ano eu não vou, mas eu pretendo ano que vem. Tem que andar muito ali, hein? Tem que ir com um tênis bom, viu? Quem for, tem que ir com um tênis bom. Que não é glamour, não, tá? É lindo, mas é lindo, mas tem que pernar. O circuito é gigante. Jesus. Mas é isso, feiras, eventos, essas coisas, palestras, workshop, tem que estar sempre, né, ligado ali. E isso que faz também ajudar a nossa criatividade, né? Porque se não for isso também, de inovar, né? Todo dia é uma inovação, né? Com certeza. Gente, a gente tá chegando ao final. Uou, cadê o uou? É brincadeira, gente. Agora eu vou para a última pergunta. Eu quero que você dê um conselho. Agora eu vou desmistificar o que a gente tinha escrito aqui, tá bom? Um conselho livre, pode ser para cliente, pode ser para novos profissionais, arquitetos, designers, o que o seu coração mandar. Eu acho que é mais pros jovens arquitetos aí que estão se formando. Pensa o seguinte, a gente está sempre aprendendo, sempre. Não pense que você sabe tudo, não pense que você sabe que eu não sei nada, entendeu? A gente está sempre aprendendo, é isso, a gente está sempre aprendendo. E conhecer o seu cliente. Não vem com essa história aí, porque o meu estilo é clássico, meu estilo é moderno, meu estilo é contemporâneo. É o estilo do seu cliente. Tenta agradar o seu cliente. E põe amor em tudo, né? Uhum. O amor. Eu falo que eu amo o que eu faço, então assim, eu não trabalho. Sei lá, é a minha diversão ser arquiteta. Eu amei. Vamos brindar. Vamos. Obrigada por ter vindo. Gente, vamos mandar um beijo pro pessoal. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Adorei. Ai, gente, tem muita coisa pra eu fazer na minha vida. Não dá pra eu ficar só nisso daí. Eu não ganho dinheiro com isso, não. Comprei, é meu. Não, e o dia que a mulher falou assim pra mim, nossa, você é tão bonita, você parece... Eu falei, obrigada, mas eu não quero parecer com ela, não. 1, 2, 3 e peraí. Vamos levantar as mãozinhas pra ficar calma. Relaxar. Designer. Vamos começar de novo. Leva pra lá o microfone. Eu tava no aeroporto, eu tava de costa. Aí a mulher viu o meu cabelão e falou assim, Joelma! Aí eu dei ainda uma jogada assim. Joguei de propósito. E disse, não sou eu. Tá louco!